Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros e eu estou aqui de volta para darmos continuidade na leitura do livro Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa de Jesus. E nós estamos nas sétimas moradas, são as últimas moradas deste livro e nós vamos para o capítulo 2. E como um contexto para esse capítulo, prossegue no mesmo assunto, diferença que existe entre união e matrimônio espiritual, e explica-o por meio de delicadas comparações. Então, sigamos juntos aqui nesta leitura. Vamos tratar agora do divino e espiritual matrimônio. Creio que este grande favor não se efetua em toda a sua plenitude e perfeição, enquanto estamos nesta vida. Basta que a alma se aparte de Deus para logo se perder tão imenso bem. Na primeira vez que Deus faz esta mercê, apraz a sua majestade mostrar-se a alma em sua humanidade sacratíssima. Por meio de uma visão imaginária, faz isso a fim de que a alma entenda bem e não ignore que perceba o dom tão soberano. Às outras pessoas poderá ocorrer de modo diverso. A outras pessoas poderá ocorrer de modo diverso. A esta de quem falamos, o Senhor se apresentou quando ela acabava de comungar. Mostrou-se cercado de grande resplendor, beleza e majestade, como depois de sua ressurreição. Disse-lhe que já era tempo de tomar como seus os interesses divinos. Por sua vez, ele cuidaria dos interesses dela. Acrescentou outras palavras mais fáceis de sentir que de expressar. Parecerá não haver aqui novidade. De outras vezes, o Senhor já se havia manifestado à mesma pessoa. Entretanto, desta vez, foi tão diferente que a deixou desatinada e cheia de temor. De uma parte, pela grande violência com que ele se manifestara nesta visão, de outra, pelas palavras que lhe foram ditas. No interior da sua alma, onde o Senhor lhe apareceu. Jamais tiveram outras visões, a não ser a passada. E aqui tem uma nota que se refere à visão da Santíssima Trindade descrita no capítulo anterior. Entendei bem, há enorme diferença entre todas as graças precedentes e a deste aposento íntimo. Há tão grande distância entre o noivado e o matrimônio espiritual, como entre os que são meramente noivos e os que já não se podem separar. Uso essas comparações para não achar outras mais adequadas. Não obstante, entendei bem, a pessoa aqui nem se lembra do corpo. É como se a alma estivesse separada dele e fosse unicamente espírito. No matrimônio espiritual, então, muito menos, esta misteriosa união se realiza no centro mais íntimo da alma. Deve ser onde está o próprio Deus. Não necessita de porta para entrar aí, porque, em todas as graças até aqui referidas, os sentidos e faculdades parecem servir de intermediários. Assim deve ocorrer mesmo na aparição do Senhor em sua humanidade. Mas o que se passa na união do matrimônio espiritual é muito diferente. O Senhor aparece no centro mesmo da alma, não em visão imaginária, mas intelectual, de forma ainda mais delicada que nas outras, como apareceu aos apóstolos, fechadas as portas. E lhes disse: a paz esteja convosco. Isso é uma citação de João, capítulo 20, versículos 19. É um mistério tão grande, uma graça tão sublime, que num instante Deus comunica a alma. Não sei a que compará-la. É intensa a felicidade de que se sente
inundada. Parece querer o Senhor naquele momento manifestar à alma a glória do céu, de um modo mais elevado que em nenhuma outra visão ou gosto espiritual. Tanto quanto se entende, só se pode dizer que a alma, isto é, o espírito desta alma, faz uma só coisa com Deus. Sendo também espírito, Sua Majestade deseja mostrar o seu amor para conosco. Dá a conhecer algumas pessoas até onde chega esse amor, para lhe louvarmos a grandeza. A tal ponto quis se unir com uma criatura que não quer mais apartar-se dela, como os esposos que, pelo matrimônio, já não se podem separar. E passou um helicóptero aqui, espero que não tenha afetado aqui a nossa leitura, a nossa gravação. O noivado espiritual é diferente ainda, se separam muitas vezes. O mesmo acontece na união. Embora unir seja tomar duas coisas e juntá-las de modo a serem uma só, depois podem apartar-se e subsistir cada um por si. Com efeito, as outras graças do Senhor passam em geral rapidamente, deixando a alma sem aquela companhia, isto é, sem ter consciência dela. Nesta última graça, no matrimônio espiritual, não é assim. A alma permanece sempre com seu Deus, no centro de si mesma. Comparemos a união de duas velas de cera perfeitamente unidas, produzindo uma só chama, ou ao pavio, a chama e a cera formando um único círio. É possível separar uma vela da outra, ficando duas velas distintas, como se pode também separar a cera do pavio. Aqui, porém, é como a água do céu caindo sobre um rio ou uma fonte. Confundem-se totalmente a ponto de não se distinguir a água do rio e a caída do céu. Ou como um pequenino arroio que se lança no mar, não há meio de separá-la, ou ainda uma grande luz entrando por duas janelas, penetra dividida no aposento e torna-se uma só luz. É o que porventura diz São Paulo. O que se eleva e se une a Deus, faz-se um só espírito com ele. Refere-se a este soberano matrimônio, onde se pressupõe que Sua Majestade já aproximou a alma de si, por meio da união espiritual. Também diz o apóstolo: Mihi vivere Christus, et mori lucrum. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. E aqui é uma citação de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Parece-me que a alma pode dizer o mesmo aqui. É então que morre a borboletinha de que falamos. Morre com imensa felicidade porque sua vida já é Cristo. Isso se entende melhor com o andar do tempo, pelos efeitos. Por umas secretas aspirações se conhece claramente ser Deus quem dá a vida à nossa alma. Muitíssimas vezes são elas tão vivas que de nenhum modo se pode duvidar. Embora não se saiba expressar, a alma sente-as muito bem. É tão grande esse sentimento que em certas horas a faz prorromper em palavras de ternura. São exclamações impossíveis de reprimir, como: ó vida de minha vida, ó sustento que me sustentas, e outras semelhantes. É que brotam uns veios de leite daqueles peitos divinos. É com uma citação de Isaías, capítulo 46. Nos quais Deus parece estar sempre sustentando a alma.
Esse leite conforta toda a guarnição do castelo. Parece que o Senhor quer que toda a gente do castelo participe de algum modo do muito que a alma está fruindo. O Senhor determina que aquele rio caudaloso, onde se lançou esta fontezinha tão pequenina, corra algumas vezes um regato, a fim de sustentar aqueles que servem materialmente os dois noivos. Estas atividades íntimas, a que me refiro, são percebidas com grande certeza, como uma pessoa que estivesse descuidada sentiria de repente a água ao ser nela mergulhada. E não poderia deixar de sentir, do mesmo modo acontece aqui, e ainda com maior certeza. Com efeito, um grande jato de água não poderia jorrar perto de nós sem porvir de algum manancial. Do mesmo modo, a alma entende claramente que dentro de si há alguém que lhe arroja as setas que os traspassam. Alguém que dá vida à sua vida. Um sol de onde procede essa luz fulgurante que do interior lhe dardeja sobre as faculdades. Conforme vos disse, a alma não sai daquele centro, nem perde sua paz. Aquele mesmo que deu a paz aos apóstolos quando estavam reunidos. É conforme João, capítulo 20, versículo 19. É poderoso para comunicá-la também a ela. Tem-me vindo ao pensamento que esta saudação do Senhor devia ser muito mais poderosa do que soa aos ouvidos. Do mesmo modo, as palavras ditas à gloriosa Madalena, que se fosse em paz. É conforme uma citação bíblica de Lucas, capítulo 7, versículo 50, desculpa. As palavras do Senhor atuam em nós como obras. De tal maneira agiam naquelas pessoas, já tão bem dispostas, que as despojariam de tudo quanto haviam de corpóreo em suas almas. Deixariam a alma no estado de puro espírito, apta a se juntar com o espírito incriado nessa união celestial. Com efeito, se nos esvaziarmos de todo o criado e nos desapegarmos das criaturas por amor de Deus, é certíssimo que o mesmo Senhor nos encherá de si. Foi o que Jesus Cristo, nosso Senhor, pediu a seus apóstolos, orando certa vez por eles. Não sei onde. Disse-lhes que fossem uma só coisa com o Pai e com Ele. Como Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, está no Pai e o Pai nele. É uma citação de João, capítulo 17, versículo 21. Não sei que maior amor pode haver. Nesta súplica estamos todos incluídos. Sua Majestade disse: não rogo só por eles, mas por todos aqueles que também hão de crer em mim. E aqui é uma citação de João 17, versículo 20. E ainda acrescentou: eu estou neles. Outra citação de João 17, versículo 29. Com licença para uma aguinha. Valha-me Deus! Como essas palavras são verdadeiras, como as compreende bem a alma que, estando nessa oração, sente-se realizadas em si mesma. Também nós a entenderíamos, se não lhe puséssemos obstáculos por nossa culpa. A palavra de Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, não podem deixar de se cumprir. Nós, porém, somos infiéis, não nos dispondo como é preciso, nem desviando que tudo lhe pode interceptar esta luz. Não conseguimos ver-nos neste espelho que contemplamos, onde está esculpida a nossa imagem. Tornemo-nos ao que dizíamos.
o Senhor introduz a alma nesta sua morada, que é o centro mais profundo dela própria. Como dizem que o céu empíreo, onde está nosso Senhor, não se mova, assim parece que também não há movimentos nessa alma. Ao entrar neste céu íntimo, cessam os movimentos ordinários das faculdades e da imaginação. Estas não a prejudicam nem lhe tiram a paz. Não quero dizer, como pode parecer, que a alma está segura de sua salvação e não tornará a cair se recebe de Deus esta graça. Não digo tal. Sempre que me referir em qualquer lugar a este gênero de segurança que a alma parece ter. Fique bem entendido, é enquanto a divina majestade há também em sua mão e ela não o ofende. Pelo menos sei disso com certeza, através daquela pessoa a quem me tenho referido. Ela não se considera segura, embora se veja neste estado e permaneça nele há vários anos. Pelo contrário, anda com muito mais temor que antes, preocupada em guardar-se de qualquer pequena ofensa a Deus. Tem grandes desejos de servi-lo, como se dirá adiante. Sente continuamente pena e confusão, vendo o pouco que lhe podes fazer e o muito que está obrigada. Não é pequena luz, mas grandíssima penitência. Acerca de penitências, causam-lhe mais deleite quanto maiores forem. A verdadeira penitência para ela são as ocasiões em que Deus lhe tira a saúde e as forças necessárias para fazê-la. Embora a outra parte já me tenha referido ao grande sofrimento que isso provoca, aqui é muito maior. Tudo lhe vem do lugar onde lançou suas raízes. Assim como a árvore junto à corrente das águas tem mais frescor e dá frutos mais abundantes, que há para se maravilhar nos desejos dessa alma. Seu verdadeiro espírito está feito uma só coisa com a água celestial de que falamos. Tornando ao que vos dizia, não se entenda que as faculdades, sentidos e paixões estejam sempre nesta paz. A alma, sim, é que está. Nas outras moradas não deixa de haver períodos de guerra, fadigas e sofrimentos. São, todavia, de maneira a não arredá-la da sua quietude e lugar. Assim acontece ordinariamente. No centro de nossa alma, o seu espírito é coisa muito difícil de descrever e até mesmo de crer. Assim, irmãs, não pode saber expressar-me, receio causar-vos alguma tentação de não acreditar em minhas palavras. Afirmar que há sofrimentos e preocupações e que ao mesmo tempo a alma está em paz é realidade que não se impõe facilmente. Quero apresentar-vos uma ou duas comparações para melhor me dar a entender. Praz a Deus que o consiga. Mesmo se não forem adequadas as figuras, sei que é verdade o que disse. Um rei está em seu palácio e há muitas guerras no seu reino, muitas ocorrências penosas. Nem por isso ele deixa de se manter em seu posto. Assim é aqui. Ainda que os répteis peçonhentos invadam as outras moradas, ninguém entra na última nem consegue tirar a alma dali. O mesmo se surgem complicações e barafundas. Apenas de longe se ouve o tumulto. Os rumores ouvidos dão-lhe alguma pena, contudo não o inquietam, nem lhe tiram a paz. As suas paixões já estão vencidas e não ousam entrar ali, sabendo que sairão ainda mais submissas e humilhadas. E por fim,
Da mesma forma, podemos ter dor em todo o corpo, estando a cabeça sã. Se é assim, nem por nos doer o corpo, nos doerá a cabeça. Estou rindo comigo, estou rindo comigo mesma dessas comparações. Elas não me satisfazem, mas não me ocorrem outras. Pensai como quiserdes. É verdade o que disse. E nós encerramos aqui a leitura do 2º capítulo das Sétimas Moradas. E eu espero que vocês estejam aproveitando, gostando dessa nova experiência de leitura. E não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, especialmente com aqueles que não têm acesso a esse tipo de leitura, ou a um livro como esse. Então, aproveite e faça sua inscrição no canal, deixe seu like, para nós, isso faz muito sentido e é muito importante para o crescimento deste canal, tá bem? Então, muito obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Até já!